é Paula Castro, sou alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje a gente está com mais um episódio do nosso Crosscast. Eu quis trazer para vocês aqui um tema em dermatite atópica que é bem interessante, que são as lesões diferentes que a gente pode ver nessa doença. E para discutir essas lesões diferentes, eu trouxe a minha amiga, doutora Daniela Locatelli, dermatologista. Dani, bem-vinda. Se você pudesse apresentar para o pessoal. Claro. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Daniela, sou formada com a doutora Paula na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Fiz toda a minha formação depois da faculdade Clínica Médica e Dermatologia pela Faculdade de Medicina do ABC e hoje eu ainda atuo na preceptoria da dermatite atópica grave do Ambulatório de Dermatologia lá da FMABC. Que legal, Dani. E quantos anos foram todos esses aprendizados aí? Depois da faculdade de medicina, que foram 6 anos, eu fiz 2 anos de residência de clínica médica e mais 3 anos da residência de dermatologia. Nosso aprendizado é muito longo, né? É muito longo, mas vale a pena. Que legal. E hoje, então, a gente vai trazer um pouco da interface, né? Dessa integração no tratamento da dermatite atópica que tanto nós, alergistas e imunologistas, como vocês, dermatologistas, pegam muito no consultório, né? Com certeza. Então, é uma doença que a gente vê bastante, tanto em criança quanto adulto. Você normalmente pega mais criança ou mais adulto? Como que é, Dan? O que a gente tem mais no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, são pacientes mais jovens, né? Geralmente ali na infância. Mas cada vez mais eu venho percebendo que pacientes adultos e até idosos têm procurado o dermatologista por conta de quadros de dermatite atópica. Nossa, tem ficado muito frequente, né, essa Bastante. doença. Então tá bom. Então eu quis trazer aqui, e gente, para quem tá ouvindo esse podcast, a gente tem também o vídeo, e no vídeo a gente vai mostrar as lesões. Então, se vocês quiserem olhar, né, claro, tomem cuidado se estiverem no carro, mas se quiserem olhar as lesões para comparar, dar uma olhadinha, ver se alguém que vocês conheçam tem essa lesão. Tudo isso faz parte, né? Pode aparecer, surgir na dermatite atópica, mas são lesões diferentes. Então, a gente vai começar falando como é a lesão da própria dermatite atópica, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês. Essa daqui é uma bem clássica de bebezinho, né? Que é bem específica. Então, se você puder descrever um pouquinho a imagem para a gente, para quem estiver ouvindo, que não está enxergando, né, a lesão. Perfeito. Então, a gente, né, começando pela base da dermatite atópica, qual que é a lesão fundamental? É a lesão do eczema. O que é o eczema? É uma placa eritematosa, então uma placa avermelhada, geralmente bem delimitada, que coça bastante, e ela pode ter algumas coisas associadas, então às vezes algumas bolinhas de água, que são as vesículas, fissuras, uma pele um pouco mais espessada, que já tem, né, quer dizer que já tem um processo mais crônico aí de doença, de inflamação. E também o padrão da lesão vai mudar de acordo com a idade do paciente. Então, na imagem, a gente vê provavelmente uma criança ali, né? Até 1 ano de idade, acredito pela foto. E a gente tem esse padrão na infância de lesões que acometem a face, principalmente a área da bochecha, até região perioral, também áreas extensoras dos braços, das pernas e couro cabeludo. Já na adolescência, vida adulta, Vou a gente mudar aqui a percebe. imagem, né? Perfeito. A gente percebe que esse padrão muda um pouquinho, então ainda mantém esse eczema, mas em outras áreas. Áreas de flexuras, então a dobrinha do braço, dobra da perna, pescoço e também a região das pálpebras é mais comum quando o paciente ele fica um pouquinho mais velho. Perfeito. Então tem essa diferença, né, da Existe. idade e Sim. o padrão E da o padrão lesão. da lesão, exatamente. Mas a lesão em si é semelhante, né, como você descreveu. Exatamente. O que vai mudar seria a fase desse eczema. Então, ele pode ser um eczema mais agudo, então ele vai apresentar essas características, uma lesão que tem um aspecto até um pouco molhado, de fissuras, crostas, e um eczema crônico, que é uma lesão mais espessada, com esse padrão que a gente chama de liquenificação. Perfeito. Que acho que até nessa imagem a gente pode ver um pouco mais, né? Exatamente. Nessa do cotovelo. Exatamente. Aqui na Que dobra é do mais braço. grossa. Exatamente. Aqui no pescoço a gente consegue ver, né, um eczema mais agudo, então tem um pouquinho de fissura, dá para ver algumas vesículas também. Perfeito, muito legal. Bom, então a gente já descreveu a principal lesão na dermatite atópica, mas vamos para a próxima, né? Que a gente sabe que quem tem dermatite atópica tem uma chance maior, e muitas vezes, quando a gente avalia o corpo, a gente tem que avaliar o couro cabeludo, porque pode ter também acompanhado uma dermatite seborreica. Vou mudar um pouquinho aqui a imagem.
Dê, se você puder descrever de novo, então, para o pessoal que está ouvindo, como que é essa lesão? Então, a gente, né, a dermatite seborreica, ela pode estar associada a quadro de dermatite atópica. O paciente ele pode ter as duas condições, porque são condições de inflamação da pele, de qualquer forma, mas a dermatite seborreica, ela apresenta, além desse eritema, esse vermelhão do couro cabeludo, ela tem uma descamação um pouco mais grosseira do que a da dermatite atópica, então a gente vê essas, como se fossem essas crostas mais amareladas mesmo, com Uhum. esse aspecto mais ceboso, né? Um pouquinho mais difícil de desprender essa descamação da pele, um pouquinho diferente da dermatite atópica. E o tratamento também de uma e de outra é um pouco diferente, né? Dependendo aí de cada caso. Então, já tanto na dermatite atópica quanto na dermatite seborreica, a gente trata a inflamação, muitas vezes com corticoides tópicos, Uhum. mas na dermatite seborreica, muitas vezes a gente tem que associar outras medicações, porque também pode estar associado a alguns fungos que existem na nossa pele e que estão piorando ainda mais essa inflamação. E a gente sabe que quando o paciente tem uma dermatite seborreica ativa, isso piora também a condição da dermatite atópica, né? Uma coisa vem com a outra. Exatamente. Qualquer quadro inflamatório da pele, independente da causa, independente do local, pode piorar o quadro de dermatite atópica. Ah, perfeito. E para essa dermatite seborreica, nas crianças a gente tem uma conduta um pouco diferente do que nos adultos, né? Recém-nascido, que a gente até nem chama de dermatite seborreica, né? Como que funciona nesses casos para bebês? Nos bebês, a gente tenta tratamentos um pouco mais conservadores. Então, retirada dessas casquinhas, dessas Uhum. crostas com óleos minerais, com alguns sabonetes mais emolientes. E já na fase adulta, a gente começa a tratar com corticoides tópicos por Uhum. conta desse processo inflamatório e também com alguns ativos que envolvem antifúngicos. Então, a gente pode ter os antifúngicos em shampoos, em forma de medicamento mesmo, que não é muito comum a gente usar na fase pediátrica. Legal, tá bom. E, bom, agora eu vou mudar um pouquinho, então, de lesão. Ah, e só lembrando que essa lesão de dermatite seborreica coça bastante também, né? Ela também coça, Os assim como a pacientes dermatite reclamam. atópica coça também. Acho que coceira é o que os pacientes mais falam, né? Exatamente. Legal. Então vamos passar para a próxima imagem. Então, nessa próxima imagem, eu trouxe uma lesão que a gente chama de queratose pilar, certo? E que também tem mais, quem tem dermatite atópica tem mais chance de ter essa queratose pilar, né? Exatamente. Então, a queratose pilar, na verdade, é quando a gente enxerga aquelas bolinhas, como se fosse aquela pele arrepiada, onde tem a saída do folículo, né, do pelo. E a queratose pilar, ela é um marcador de atopia, na verdade. Então, a gente sabe que um paciente que tem essa característica, ele é mais propenso a ter a dermatite atópica, porque é uma pele um pouquinho mais sensível, uma pele um pouco mais ressecada. E que também é um quadro que melhora muito com a hidratação. Isso. A gente nem falou dela aqui, né? Mas a gente Exatamente. sabe que a gente até teve outros episódios, inclusive, de tratamento da dermatite atópica, e a gente reforça sempre que os principais passos de tratamento, primeiro, segundo e terceiro, eu falo, é o hidratante, É né? a A hidratação. hidratação da pele. Então, Exatamente. aqui, a mesma coisa. A mesma coisa. Muito legal. Então, queratose pilar, mais uma lesão que a gente está trazendo aqui que tem associação com atopia, né? Principalmente a dermatite atópica, mas tem tratamento, como a doutora Daniela falou. Então, vamos para o próximo. Essa lesão também a gente vê, os pacientes trazem bastante um incômodo bem maior com essa e uma dificuldade até de tratamento, né? Porque as pomadas, às vezes, não pegam tão bem nessa lesão, né? Me conta, Exatamente. então, se puder descrever um pouquinho essa lesão, Dan. Então, a gente está vendo algumas imagens de lesões que são placas, mas placas um pouco mais grossas, né? Na verdade, chegam a ser nódulos, com a aparência mais endurecida, bem delimitados, e que acometem principalmente membros. Então, aqui eu acho que a gente está vendo membros inferiores, talvez um membro superior, certo? Essa lesão é uma lesão que não é tão incomum da gente ver em pacientes com dermatite atópica e consiste no prurigo nodular. O prurigo nodular, ele acontece muito por conta desse ciclo, lesão, coceira, lesão, coceira. E a pele, ela já é uma pele que está inflamada, ela está sensibilizada e ela vai responder com a formação dessas lesões. É uma lesão realmente muito difícil de tratar, né? É. É muito sintomática porque ela realmente coça muito, mas cada vez mais a gente vem tendo tratamentos aí para a questão do prurigo nodular,
tanto medicamentos quanto até tópicos mesmo, a gente consegue ter um bom controle, mas é preciso fazer o diagnóstico correto. Exato, né? Exato. Então, acho que em todas essas lesões, primeiro fazer o diagnóstico correto, né? É por isso que a gente está trazendo elas aqui. Exatamente. E lembrando que, para quem tem dermatite atópica, o prurido e as lesões viram ciclos viciosos, né? Sim. Coça vira lesão, lesão coça faz. Exatamente. É Uma tudo coisa atrás da uma coisa outra. atrás da outra. Então Exatamente. é difícil, né? Uhum. E aí realmente a gente tem que tratar para parar esse ciclo, parar essa inflamação toda. E aí não vai ter lesão, não vai ter coceira, É né? isso. Então, eu acabei não trazendo uma foto aqui, mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre a alopécia, Uhum. que também é algo que eu vejo mais raramente no meu consultório, mas pode acontecer do paciente que tem dermatite atópica também ter alterações nos pelos, cabelo, né? Uhum. Então, se puder falar um pouquinho sobre essa área, que eu acho que até para nós alergistas vai ser muito útil da gente saber essa associação, o que, que a gente tem que procurar também. Perfeito. Então, primeiro a gente tem que entender o que é alopécia. A alopécia é a falta de pelos em locais onde existiam antes. E eles acabam caindo por algum motivo. O que a gente vê muito associada à dermatite atópica é a alopecia areata. Porque nos dois processos, a gente, além da inflamação, a gente tem uma desregulação imunológica. Então, por isso que uma doença pode estar associada à outra. Não quer dizer que a dermatite atópica causa alopecia areata. Elas podem estar juntas no mesmo indivíduo, porque existe toda essa alteração imunológica. Além disso, nos pacientes com dermatite atópica, por conta desse eczema, essa inflamação da pele, que pode acontecer no couro cabeludo, e o processo também de coceira, né, do prurido, o ato de coçar, também pode fazer com que áreas do cabelo acabem faltando ali, né? A gente fica com áreas de alopecia mesmo no couro cabeludo, mas por conta dessa inflamação e da coçadura. Não necessariamente é um quadro de alopecia areata. Tá. E aí, como seria o tratamento dessa alopécia? No caso da alopecia relacionada ao eczema e ao ato de coçar da dermatite atópica, seria o controle da inflamação. Novamente. Então, novamente, tanto com tópicos quanto medicações sistêmicas, aí vai depender de cada paciente. Tá, legal. Então, e agora vamos mudar um pouquinho. Essa da alopécia, eu não coloquei a imagem aqui, tá? Mas eu vou para uma próxima lesão que também é comum em dermatite atópica, que é o eczema no mular. E qual que é a relação dele com a dermatite atópica? Primeiro, se puder descrever da nossa lesão aqui. Bom, o eczema no mular, ele tem esse nome numular, porque vem de númulos, que no latim quer dizer moeda. Então, é uma lesão que tem esse aspecto discoide, então ela é bem delimitada, uma placa vermelha que descama, com o formato de moeda mesmo, né? Então, arredondado, exatamente. E o eczema no mular é um dos tipos de lesões que a gente também encontra nos quadros de dermatite atópica. E essas lesões, normalmente, até acho que a gente recebe muitas vezes com diagnóstico, a gente tem que pensar em diagnósticos também diferenciais, né? Não só, porque as lesões são parecidas com outras, de outros tipos de doenças, né? Exatamente. Então, muitas vezes, até mesmo o quadro de psoríase pode ser confundido com o quadro de eczema no molar, o que não é incomum. E outras doenças infecciosas, inflamatórias da pele também podem ser confundidas com esse tipo de lesão. Ah, legal. Muito bom, Dani, estou adorando. Adorando ter a nossa dermatologista aqui descrevendo as lesões, conversando um pouco mais sobre essas lesões diferentes que a gente pode ter. Então, claro, chama atenção o fato do paciente já ter uma dermatite atópica, né, de base e evoluir com algumas lesões que podem ser o eczema no mular, já tem a queratose, tem seborreica, então é algo que a gente tem que sempre ficar de olho. Exatamente. Né? E lembrar que pode ser da própria doença, né? E agora, uma lesão chamada impetigo, né? O impetigo a gente sabe que não é só na dermatite atópica, mas existe uma relação também, né? O que que é o impetigo, Dan? O impetigo, na verdade, a gente vê mais nos casos de dermatite atópica, porque a gente tem um defeito ali da barreira da pele, né? Então, o paciente com dermatite atópica ele é mais suscetível a infecções, tanto porque essa barreira está prejudicada, quanto pelo ato de coçar, que vai causar microtraumas e acaba favorecendo a penetração de algumas bactérias.
Entre elas, o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que está normalmente na nossa pele, mas no paciente com dermatite atópica, que já tem toda essa alteração de barreira, toda a alteração imunológica, ele acaba se proliferando e formando essa lesão que a gente chama de impetigo, que é caracterizada por algumas placas Vamos mandar também. aqui. Ótimo, a gente tem as imagens. São essas lesões que também são placas, mas tem essa crosta amarelada que a gente chama de crosta mericérica, que realmente indicam um processo infeccioso e acabam muitas vezes piorando já o quadro de dermatite atópica, né? Então elas precisam ser sempre tratadas, porque muitas vezes o paciente acaba tendo pioras do quadro porque tá, a gente chama de colonizado, né? Ou infectado por conta dessas bactérias. Perfeito. E o tratamento, então, normalmente, nesses casos, evolui para um antibiótico, né? Exatamente. Dependendo da lesão, pode ser um antibiótico tópico, então uma Uhum. pomada específica. E em alguns casos mais extensos, como não é incomum de ver no paciente com dermatite atópica, seria o antibiótico sistêmico. E nesses casos, você vê mais essa lesão em crianças? Em crianças é muito comum, até Muito por mais conta, frequente, né? exatamente, escola, brincadeiras, acabam se infectando com mais frequência. A gente vê bastante, né? Muitas infecções em crianças. Os Exatamente. pais vêm desesperados. Uhum. Mas então, o impetigo pode acontecer também, né? E chama atenção, então, essa crosta amarelada. Essa é a crosta amarelada, é amarelada, exatamente. Tá ótimo. Legal, a gente falou do impetigo mais nas crianças, mas agora tem uma lesão que a gente vê mais em adulto, apesar de que hoje em dia tem acontecido cada vez mais em criança, que é a dermatite de contato. Qual a diferença da lesão da dermatite de contato para a lesão da dermatite atópica? O paciente atópico, ele é mais propenso a ter, né, a dermatite de contato, justamente porque a pele, ela tem essa barreira com uma Novamente, deficiência. né? O Exatamente, problema está então, na pele. exatamente. Então, isso já fica mais propenso a ter a dermatite de contato, tanto por irritantes quanto a dermatite de contato alérgica. E as lesões, elas podem ser muito parecidas, tá? Da dermatite de contato e da atopia, da dermatite atópica. Porque ela pode se apresentar como eczema, né? Que são as Uhum. placas avermelhadas, tudo que a gente já conversou. Mas no caso de um paciente com dermatite atópica, a gente suspeita de uma dermatite de contato quando ele é refratário aos tratamentos, então ele não melhora com nenhum tratamento. Quando as lesões têm localizações um pouco atípicas, não é geralmente os locais que a gente vê a dermatite atópica. Diferente das flexuras, né? Às vezes Exatamente. acontece em pálpebra. Exatamente. Às vezes, algum outro local, em regiões mais extensoras, que não é tão comum a gente ver na vida adulta, por exemplo. E também quando ele tem uma piora muito rápida da dermatite atópica, sem nenhum motivo aparente. Então, algo que a gente percebe que o paciente piora muito são as infecções, por exemplo, infecção de pele, infecção de trato respiratório, gastrointestinal. Quando ele tem uma piora muito grande da pele, sem nenhum outro fator, a gente também pensa em dermatite de contato. E aí é quando vale a pena a gente fazer o teste de contato para excluir qualquer outra causa. Legal. O teste de contato, gente, para quem não sabe, a gente ainda não falou sobre ele aqui, mas o teste de contato é um teste realizado, né? É um teste tardio. Então, essa lesão de dermatite de contato, ela não é imediata, não é rápida. Usou o produto e imediatamente já vai ter. Não, ela é tardia, acontece 1 a 2 dias depois. Então, esse teste ele é feito da mesma maneira tardio. Então, ele é colocado num dia, depois de 2 dias a gente tira, olha as substâncias. Então, nesse teste que a gente coloca, a gente tem várias substâncias diferentes, substâncias que podem ser encontradas em shampoo, condicionador, bijuterias, são várias substâncias diferentes. E aí, na sexta-feira que a gente avalia e dá o resultado final. Então, esses testes auxiliam muito a gente no diagnóstico para saber exatamente qual a substância que está causando uma pior, às vezes, né, lesões de eczema em lugares diferentes que acabam, inclusive, atrapalhando a dermatite atópica, né? Novamente, uma lesão atrapalha a outra. Uma coisa leva a outra. Exatamente. E aqui, chamando atenção novamente para as crianças, né? Por que as crianças, Dani, têm desenvolvido cada vez mais agora a lesão de dermatite de contato? O que a gente vê é que com essa explosão do TikTok, K-Beauty, J-Beauty, o que eu percebo é que chegam cada vez mais crianças e adolescentes, né, com uso de cosméticos, maquiagens, produtos de skincare, que muitas vezes não estão indicados para a faixa etária ou para o tipo de pele, e a gente acaba tendo essa sensibilização, né, desses pacientes cada vez mais cedo.
e que isso pode sim prejudicar o uso de cosméticos e outros ativos na vida adulta. É isso, né? Então, cada vez mais cedo, sensibiliza e Exatamente. desenvolve uma lesão. A gente precisa Exatamente. do contato, justamente, né? O contato com o produto frequente, ou né, não necessariamente toda vez, mas quem tem dermatite atópica, inclusive, é isso, né? A barreira já está prejudicada. Quando entra em contato com uma substância alergênica, desenvolve. Então, aos pais que estão nos ouvindo, né? Uhum. Evitem o uso de cosméticos indiscriminadamente nas crianças. Exatamente. A Então, dermato isso... e alergo agradecem. Exatamente. E o teste de contato, a gente faz um novo episódio também para discutir um pouquinho mais sobre ele mais para frente. Então agora, Dani, a gente chegou numa parte que eu faço algumas perguntinhas para você bem rápidas, tá? E você me responde com algo para conhecer, para as pessoas conhecerem você, tá? Inclusive, gente, a gente vai deixar o contato do consultório da doutora Dani, do Instagram dela, ela tem vários posts muito interessantes, né? Então, para essa parte de dermatite atópica, tem bastante coisa lá de conteúdo também, então deem uma olhadinha lá. Tá preparada? Vamos. Então, um mito na dermatologia que você gostaria que acabasse. São muitos, mas eu acho que o mais recente, o que mais me incomoda, é que protetor solar dá câncer de pele. Poxa vida, esse dói, né? Esse é difícil. Não dá. Por que estão falando isso agora, Dani? Eu também não sei. Ninguém entende. Ninguém entende de onde que veio isso. Então, de repente veio isso. Pois é. Tá, ótima essa. Uma recomendação de filme. Bom, acho que quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou muito fã de todos os filmes que, na verdade, são desenhos do Estúdio Ghibli. Ah, eles são muito bons. São muito bons. E eu acho que o último que eu vi, que eu acho que vale super a pena, é O Menino e a Garça. Ai, eu já ouvi falar desse. Vou colocar na minha lista. É Boa. maravilhoso. Ai, eu quero assistir. É Tá bom. maravilhoso. Boa, eles são muito bons mesmo. Eu adoro Viagem de Chihiro, adoro. É meu preferido. E se você não fosse médica, o que que você seria? Eu acho que eu seria uma artista plástica. Eu gosto. É, você tem o dom? Não sei se eu tenho dom, mas eu gosto. Eu gosto muito de trabalho manual. Eu acho que eu sou uma pessoa criativa. Então, talvez se eu não usasse o meu talento manual na dermata, eu poderia estar usando nas artes plásticas. Legal, muito bom. Um hobby. Um hobby, eu acho que andar a cavalo. Eu acho que é algo que eu, desde pequenininha, eu faço e tenho uma ligação muito especial. É tão gostoso, né? É Eu muito adoro bom. também. É muito Muito bom. relaxante, eu gosto. Uhum. Um lugar que você gostaria de conhecer. Bom, o lugar que eu mais quero conhecer e que eu vou conhecer esse ano Que é o legal. Japão. Ai, que demais. Deve ser Sim. muito legal. E você vai a passeio mesmo? Eu vou a passeio, a princípio, e aprender um pouquinho também de pele asiática, skincare, puxar um pouquinho para esse lado da dermatologia. Muito legal, né? Essa área, eu acho que assim, a gente tem muitos produtos agora coreanos, né, que tem vindo bastante, mas acho que para você, dermatologista, realmente é uma área que ainda não é muito bem explorada, né? Eu acho que está Aqui chegando no muita Brasil, coisa. talvez, né? Exato, acho que está chegando muita coisa e tanto do Japão quanto Coreia, agora está chegando os produtos chineses também. Então, acredito que como dermatologista, a gente precisa realmente estar antenado, né, estar atualizado, porque eu acho que é uma tendência que veio para ficar. E tem todos os tipos de pele, cada uma se comporta de um jeito diferente, né? Exatamente. E a tecnologia dos produtos também é muito diferente do que a gente tem aqui no Ocidente. Então, eu acho que como dermato, é importante sempre estar tentando se atualizar nisso. Muito legal. Que legal, Dani. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Eu espero muito que a gente possa fazer mais episódios dessa interface dermatologia alergo-imuno. Com certeza. Né? A gente tem várias coisas para discutir ainda. Eu adoro, eu tiro várias dúvidas com a Dani. E é isso.
se você quiser fazer um último comentário para as pessoas, até para os pacientes de dermatite atópica, Eu se agradeço você quiser. muito, agradeço muito o convite, foi uma delícia a nossa conversa aqui. E fico à disposição, tanto da Para as minhas clínica, dúvidas. as suas dúvidas, aos pacientes. E eu, para quem tem dermatite atópica, para quem sofre com essa condição, que eu sei, eu acompanho de perto os meus pacientes, é uma dor que eu, eu sei o quão difícil procurem o tratamento adequado, procurem um profissional que ajude, né, no tratamento, porque apesar de ser uma doença que não tem cura, ela tem tratamentos muito efetivos e você consegue ter uma vida normal. Isso aí, perfeito. E, gente, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, deixem seus comentários e dúvidas que a gente vai responder, tá? Mas é isso, hoje a gente fica por aqui nesse nosso episódio. Muito obrigada! Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.